Ok, graças a Deus. Saúdo a todos os amados irmãos, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Eu quero tratar aqui num tema rápido, não quero me demorar muito, e é uma coisa que não é algo que você não saiba, mas são temas que volta e meia, mesmo você já sabendo, mesmo nós já temos tratado disso, volta e meia nós precisamos voltar a isto, né? Então eu tenho visto aí alguns comentários, geralmente são os ministros ungidos da unicidade dentro da mensagem, né? Eles gostam de inventar umas teorias novas, né? Então eles sempre têm algum arrazoamento diferente para poder justificar a sua incredulidade. Por que eles não aceitam o que o irmão Branham ensinou? Então eu tenho visto aí alguns comentários e eu resolvi hoje aqui tentar trazer isso à luz da Bíblia, à luz da mensagem, para ver se realmente o que eles falam é o que o irmão Branham ensinou, né? Então, esse meu desejo aqui hoje é apenas de repassar alguma coisa que nós já vimos, que nós já estudamos. Está bem? Então, vou fazer aqui alguns comentários, como eu disse, separei aqui algumas notas e vamos aqui apresentar isso a Deus agora antes em uma palavra de oração. Amém? Para que Deus receba tudo isso que estamos fazendo. Então, antes disso, vamos curvar nossa fronte e nos dirigir a Deus agora em uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, nosso Deus querido, estamos felizes e contentes por mais um dia que Tu nos permite viver na Tua presença. Estamos felizes, Pai, porque tudo que somos, somos pela Tua graça. Pedimos nesse instante que a unção do Teu Santo Espírito possa ungir os olhos dos nossos corações, dos nossos entendimentos, para mais uma vez, Senhor, abrir a nossa compreensão acerca da Tua mensagem e das Escrituras. Porque o nosso maior prazer, Senhor, é falar de Ti, falar daquilo que a Tua palavra nos mostra e nos ensina. Que a Tua palavra, Senhor, mais uma vez, possa ungir nossas vidas, possa nos avivar, possa nos santificar. Porque a Tua palavra diz que Tu nos lava e Tu nos purifica pela lavagem da água, pela palavra. Então, Senhor, lava-nos mais uma vez nesta manhã. Unja-nos a cada um de nós aqui, Senhor. Nós que estamos ouvindo, os que estamos acompanhando, que Tu possa alcançar cada lar agora, cada família, Pai. Que a Tua unção de graça, de misericórdia, se estenda a todos nós. Porque nós precisamos da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia. Mas, Senhor, nós precisamos também ter um entendimento formado, alicerçado nas Tuas Escrituras, na Tua palavra, que é o fundamento da Tua igreja. A rocha da Tua igreja é a revelação que nos é dada através da Tua palavra. Então, Senhor, que Tu fundamente mais uma vez, neste dia, a Tua palavra e a Tua revelação das Escrituras para nós. É isso que nós Te pedimos e confiantes de que Tu irá nos ajudar nisso, nós Te agradecemos. No nome amoroso do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, nós sabemos que o irmão Branham, ele não era nem unicista e nem trinitário. Todos nós sabemos disso. Embora, ao longo dos anos, ele tivesse companheirismo com esses dois grupos. Tanto com os unicistas, tanto com os trinitários e vários outros, né? Ele tinha companheirismo, ele conversava com todos. Judeu, Testemunha de Jeová, enfim, vários grupos, várias correntes religiosas. Mas no início da sua conversão, quando ele veio para o Evangelho, com seus 20 e poucos anos, talvez ele conhecesse alguma coisa sobre a Escritura, mas muito pouco, né? Então, quando ele foi lá congregar com o irmão Roy Davis, que era o seu pastor, eu creio que é esse o nome, eu não lembro mais, deve ser isso, um pastor batista, o irmão Branham congregava com aquela igreja, com aquele ministro, e eu quero crer que provavelmente aquele ministro era um trinitário. Então, a primeira abordagem da Bíblia que foi dada ao irmão Branham foi dentro desta unção, dentro desse entendimento, né? daquela doutrina que fala que Deus é uma divindade manifestada em 3 pessoas, né? A filiação eterna e tudo aquilo que envolve a doutrina da Trindade. O irmão Branham deve ter ficado a par de tudo isso com aquele ministério lá. Mas, embora até talvez o irmão Branham tivesse ouvido aquilo e se simpatizado com alguma coisa, né, nós entendemos que
quando Deus chamou o seu profeta, quando o irmão Branham foi chamado para o ministério, ao mesmo tempo que Deus o chamou, Deus também preparou o seu servo para capacitar ele e dar a ele um entendimento doutrinário correto das Escrituras. Mas há uma mensagem que o irmão Branham mencionou, onde ele comentou que certa vez houve um tempo em que o ensino trinitário lhe fazia pensar de uma forma incorreta. Até que depois então o Senhor lhe esclareceu melhor as suas Escrituras para ele. Você vai ler ele comentar sobre isso lá na mensagem O Primeiro Selo. Aqui uma banda diz o seguinte: primeiro selo. Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar Deus, porque ele e Deus eram o mesmo. Aqui uma banda está dizendo, Deus e o seu Filho Jesus Cristo são o mesmo. Amém. Aí ele vai dizer, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É por isso que uma banda diz que Deus e o Filho eram o mesmo, porque Deus estava no seu Filho. Uma vez que o Filho era Deus encarnado, então ambos passam a ser um só. São dois ali, mas é um só que está sendo manifestado. É uma só pessoa que está sendo ali manifestada. Nós vamos tratar sobre isso. Aí depois ele continua. Em outras palavras, nunca se soube exatamente o que Deus era, até que se revelou através de Cristo. Então, nunca você teria uma ideia de quem era Deus, até que Deus se revelou na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, para nós. Então, pôde-se ver, você pôde ver Deus através do seu Filho. Agora, preste atenção no que o Mambana vai dizer agora, porque alguns estão explorando muito isso aqui. Eu achava, anos atrás, que talvez Deus estivesse irado comigo, mas que Cristo me amava. E vinha descobrir que é a mesma pessoa. Veja, e Cristo é o próprio coração de Deus. Então, queridos, muito provavelmente ele deve estar se referindo aqui ao tempo em que ele congregava lá na igreja do irmão Roy Davis, como um simples membro. Uma vez que esse tipo de pensamento aqui que ele expôs, ele é próprio dos trinitários. Isso que o Mambana diz aqui me faz até lembrar do meu próprio tempo, lá em que eu estive numa denominação pentecostal trinitária. Estive por 10 anos, fui 10 anos trinitário, depois eu vim para a mensagem, fiquei 3 anos como unicista, embora já conhecesse o unicismo um pouco antes, e depois conheci a verdade da Bíblia. Então, lá no meu tempo de trinitário, eu lembro dos dilemas que nós trinitários passávamos. Eu ainda me recordo de um professor da escola bíblica que uma vez me confidenciou o seguinte, sabe, irmão Diógenes, às vezes eu fico um pouco apreensivo, porque eu tenho prestado atenção nas minhas próprias orações, eu tenho visto que nas minhas orações eu oro muito para o Pai, eu oro muito para o Filho, mas eu não tenho orado muito para o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está brabo comigo? Será que ele se sente ofendido? Será que eu estou entristecendo o Espírito Santo por não conseguir me lembrar muito dele nas minhas orações? Veja, queridos, esse era o dilema que os trinitários enfrentavam, que nós trinitários passávamos. É um dos dilemas muito frequentes deles, porque como Deus são 3 pessoas, então tem que haver um esforço aí descomunal muito grande para tentar satisfazer a todos os 3 de forma que um deles fique com ciúmes um do outro. Parece piada, né? Mas tenta imaginar esse quadro aqui trinitário. Será que o Espírito Santo está com ciúmes do Pai e do Filho por eu orar mais para eles e menos para ele? Olha só. Então você tem que fazer aí um jogo de cintura muito grande para satisfazer a todos os 3. E às vezes a memória é fraca, né? Você esquece o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo. Então esse é um dilema muito comum entre os trinitários. Mas veja, o irmão Branham, ele foi levado pelo Espírito Santo a conhecer e a crer no que as Escrituras estavam falando. E uma das passagens que o irmão Branham mais menciona ao longo do seu ministério, você que lê os sermões do irmão Branham, você deve perceber isso. Uma coisa que o irmão Branham mais lê, mais menciona é, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não é isso? Você vai ver o irmão Branham citando muito isso. Isso é primordial, mas você tem que entender isto. Nós pregamos 2 estudos só tratando sobre isso. Intitulado Jesus, uma parte de Deus. Quando você entende o que Jesus é, sendo uma parte de Deus, então você entende por que ele dizia isso, né? O Pai está em mim, eu estou no Pai. Então, para o irmão Branham, seria impossível alguém orar ou adorar a Jesus Cristo a parte do Pai, a parte de Deus.
Porque, como ele disse, o Pai estava nele. Se você ora para o Filho, você está orando para o Espírito Santo, você está orando para Deus, você está orando para o Pai. Porque, como ele disse, são tudo só, uma mesma pessoa. Porque o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Então, como poderia alguém adorar a Deus sem estar ao mesmo tempo adorando ao seu Filho Jesus Cristo, e o Filho está no Pai e o Pai está no Filho? Então, o irmão Branham, ele expôs o seu entendimento sobre isso, até de uma forma bem sábia, lá no sermão Por que a Pequena Belém? Quero ler aqui, ele diz aqui: eu adoro a Deus quando eu adoro a Jesus Cristo. Se você está adorando a Deus, se você está orando para Deus, querido, você está orando, você está adorando o Filho, você está adorando o Espírito Santo, você está adorando o Pai, porque todos eles são a mesma pessoa, disse o irmão Branham, né? Todos eles estão em um só. Então, tanto o Pai está no Filho, como o Filho está no Pai. E como disse o irmão Branham, foi através de Jesus que Deus pôde ser revelado e ser conhecido para nós. Na mensagem Por que tinha que ser pastores, ele disse isso. Você sabe o que Deus é quando você vê a Cristo. Quando você vê Cristo, você está vendo, você está conhecendo a Deus. Por que isso? Porque Deus se revelou em Cristo, que era a imagem visível do Deus invisível. Jesus foi a manifestação visível de Deus. Mas preste atenção, queridos, não se esqueça que Deus mesmo, o próprio Deus, o ser de Deus, ele jamais pode ser visto e não pode ser visto. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse sobre isso. Lá em 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, o qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, aqui Paulo diz, Deus, que é alguém do qual nenhum homem viu, nem pode ver. Então, Deus não pode ser visto. Se alguma vez Paulo tivesse ensinado que Jesus era o próprio Deus, então ele jamais poderia ter dito que nenhum homem viu Deus. Mas como ele não fez do Filho a própria deidade, então você não vê nenhuma contradição aqui nessas suas palavras. Realmente Deus nunca foi visto, Deus nunca pode ser visto. Mas ele foi representado no seu Filho. Mas se o seu Filho fosse o próprio Deus, então você teria visto de fato a pessoa de Deus, mas não. O que você viu foi uma imagem dele, mas Deus, o ser de Deus, na sua glória, você não pode ver. Paulo diz, nenhum dos homens viu nem pode ver. Ah, mas Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, Paulo errou quando disse que nenhum homem viu Deus, se o Filho era Deus. Consegue ver isso, queridos? Então, veja, alguns estão usando essas palavras do irmão Branham, que nós lemos há pouco aqui, para dar, na verdade, um outro sentido para elas. Eles estão usando essas palavras do irmão Branham para colocar um outro significado para o que ele disse. Existem alguns ministros que estão alegando que no começo lá do ministério de ensino do irmão Branham, o irmão Branham estivesse pensando ou ensinando com a mentalidade dos arianos, ou seja, das testemunhas de Jeová. Nós já pregamos 2 estudos lá em Cardoso Moreira sobre esse tema, a mensagem do William Branham versus testemunho de Jeová. Nós provamos isso por A mais B, não é isso? De que o irmão Branham não era testemunho de Jeová, de que embora ele pregasse muita coisa semelhante, parecido, ele não era um arianista, ele nunca ensinou o arianismo. Mas alguns já estão dizendo isto, que o irmão Branham pregou o arianismo, tinha uma mentalidade ariana, e depois de algum tempo Deus teria o quê? Corrigido a sua doutrina e o seu modo de ensinar. Então, embora tal tipo de pensamento, como esse que o irmão Branham aqui expôs, eu pensava que às vezes Deus não gostava de mim, mas o Filho gostava. Esse tipo de pensamento até pode estar presente aí entre os arianistas. Eu creio que talvez o testemunho de Jeová também pense isso, porque para eles existe 2. Um é Deus e um é Jesus, que é um pequeno Deus. É assim que eles veem, um pequeno Deus criado. Na verdade é um anjo, é o anjo Miguel, que é Jesus, um ser criado, e é um pequeno Deus. Então talvez os arianos devem pensar assim, que em algum momento eles oram para Deus, se esquecem de orar para o Filho,
e então eles acham que o filho fica magoado, fica triste. Mas quando Mambrana disse isso, ele não estava se referindo ao pensamento ariano, o que ele compartilhava disso. Mas nós temos alguns irmãos da mensagem usando essas palavras para dizer, veja, esse povo que está pegando arianismo aí, estão pegando os sermões do Mambrana, onde ele pregava no passado o arianismo. Porque aqui ele disse, eu tempos atrás, anos atrás, pensava como ariano. Então eles estão pegando essa declaração aqui para dizer, veja, Mambrana aqui está mostrando para você que ele pregou arianismo, mas depois Deus o libertou, o livrou dessa doutrina errada. Mas veja, queridos, Mambrana, ele nunca foi um ariano. Ele nunca foi uma testemunha de Jeová. Ainda que, como eu disse, tivesse companheirismo com eles, com todos, e conversasse até amigavelmente com eles. Separei aqui algo aqui para eu ler, onde ele menciona isto. Na mensagem, o caminho da vida, não temos traduzida. Ele conversou com uma testemunha de Jeová. Ele disse, vou lhe dizer, Sr. Brana, ele disse, nós fomos criados nas testemunhas de Jeová. E eu disse, isso é muito bom. Eu disse, eu preferiria ser um russelita, ou seja, um ariano, uma testemunha de Jeová. Eu preferiria ser um russelita do que não ter nenhuma luz de modo algum. E eu prossegui assim, sem desconsiderar nada do que ele havia dito, e conversei com ele da melhor maneira que eu pude. Era assim que Mambrana fazia com todos. Né? Ele mostrava simpatia com os unicistas, mostrava simpatia com os trinitários, com os russelitas. Mas veja, queridos, se ele tivesse sido um ariano no passado, uma testemunha de Jeová no passado, como alguns unicistas agora estão sugerindo que o Mambrana foi, com certeza ele teria mencionado para esse irmão aqui, né, como um argumento a mais para se aproximar dele. Né? Você é testemunho de Jeová? Eu também fui, eu também criei assim como vocês. Mas ele não disse isso. Por quê? Porque o Mambrana nunca foi um ariano. Mambrana nunca foi uma testemunha de Jeová. Estou aqui já mostrando essas coisas aqui para você ver que alguma coisa não está certo, não está funcionando aí nessa engrenagem unicista. Porque são arrazoamentos unicistas para descrer no ministério do William Branham. Então, queridos, ele não estaria ali dizendo no passado que ele cria ou ensinava como as testemunhas de Jeová. Mas com certeza ele estava se referindo àquele pensamento trinitário do qual ele tomou conhecimento no início lá dos seus anos de conversão, quando esteve envolvido lá na igreja do irmão Roy Davis, né? Então isso pode ter sido aí dentro daquele período, né, nos primeiros anos de conversão, e ao longo daquele mesmo sermão ali, que estão citando agora, o primeiro selo, Mambrana ele vai deixar você saber que era do pensamento trinitário que ele estava ali se referindo, porque mais adiante, no mesmo sermão do primeiro selo, parágrafo 269, aqui Mambrana vai dizer, agora, esse é um dos mistérios dos últimos dias. Como Cristo pode ser as três pessoas em uma? Não são três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, sendo três deuses. Como os trinitários tentam nos dizer que são três manifestações da mesma pessoa. Então veja, pega o contexto e você vai ver que ele Mambrana em nenhum momento ali estava repreendendo ou corrigindo uma doutrina ariana. O seu alvo sempre foi a doutrina trinitária. Então, o falso pensamento que alguns agora vêm sustentando de que o Mambrana havia sido no passado um ariano e que depois Deus o livrou de tal doutrina, visa o quê, queridos? Apenas tentar convencer os demais crentes da mensagem a não dar crédito a muita coisa que ele ensinou e que, segundo alguns, estaria errado porque ele ainda não possuía a revelação correta ou a total revelação das Escrituras. Mas nós já mencionamos várias vezes o Mambrana dizendo que ele nunca precisou corrigir o seu ensino. Eu sei que você já ouviu isso, eu vou ler mais alguma vez aqui para nós deixar isso bem registrado. Mensagem contagem regressiva. Eu, nesses 32 anos de ministério, eu tenho tentado ficar fiel à palavra. Eu não sei de nada que eu alguma vez tivesse que alterar, porque eu somente li isto da Bíblia. Disse somente o que a Bíblia diz, e eu deixo isto ir desta maneira. Eu não tenho tido que voltar ou reajustar, porque eu simplesmente digo isto da maneira que a Bíblia diz.
Outra mensagem, a semente não é herdeira com a palha. Eu nunca mudei nenhum iota em minha doutrina. A primeira coisa com que eu comecei, ou seja, o que é isso aqui? Desde quando eu comecei a ministrar, eu ainda creio na mesma coisa esta noite. Então veja, irmão Umbanda não estava dizendo ali, anos atrás eu pensava assim, assim. Ele não estava dizendo que ele ensinava aquilo. Porque aqui ele está dizendo, desde quando eu comecei a ministrar, a primeira coisa com que eu comecei a pensar, a ensinar, a pregar, é a mesma coisa que eu tenho conservado até esta noite aqui. 18 de fevereiro de 65. Ele disse, nesses 30 e poucos anos que eu estou pregando a mesma coisa. Então, ele não estava dizendo, no passado eu era ariano, mas depois eu tive que voltar e reajustar e corrigir. Ele estaria entrando em contradição se ele tivesse feito isso. Mas o que isso significa? Que quando ele disse, no passado eu pensei isso, foi antes do ministério. Foi antes, deve ter sido, como eu disse, no início da sua conversão, até pouco antes da sua conversão. Então, o irmão Branham, ele disse que Deus, ele até pode acrescentar mais entendimento, mais revelação. E nós cremos que Deus fez isso com ele. Deus fez isso com o seu próprio ministério. Mas só o que Deus pode fazer para um profeta, para o seu ministro que ele chamou, é isso, acrescentar mais entendimento, mais revelação, mas não mudar alguma coisa que o próprio Deus revelou para ele. Isso seria uma contradição. Deixa eu ler isto onde ele fala na mensagem, não é mensagem, o livro das eras, uma exposição das 7 eras. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar, nem mesmo um ponto ou traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falara. Por isso disse, se eu mesmo chegar e procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança no que eu dei originalmente, que eu seja anátema. Olha só que declaração forte aqui que Paulo fez. Na verdade, é o irmão Branham aqui explicando as palavras de Paulo, parafraseando Paulo para você entender o que ele disse. Mas veja, alguns na mensagem estão tentando dizer que foi o que o irmão Branham fez. Que ele teve que mudar o seu ensino original sobre a divindade, porque Deus deu a ele uma segunda revelação, porque a anterior que ele tinha estava errada. Então, eles estão fazendo do William Branham o quê? Um anátema. Porque ele mesmo disse que teria sido isso se ele tivesse mudado o seu ensino. Aí depois ele continua, veja, Paulo sabia que a primeira revelação era a correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Mas acredite, queridos, nós temos alguns irmãos da mensagem dizendo isso, que o profeta tinha um entendimento e tinha que ser uma revelação e que depois foi mudado. Se o fizesse, ele estaria mudando a sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela. Ou seja, Deus pode aumentar mais o entendimento. Como fez no jardim do Éden, quando ele prometeu a semente da mulher, e então mais tarde especificou que aquela semente teria de vir através de Abraão. E depois, mais tarde, disse que viria através da mesma linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Amém. Então veja, quando o irmão Branham disse lá, eu achava anos atrás que talvez Deus tivesse irado comigo, mas que Cristo me amava. Então, com certeza, isso não havia sido uma coisa que ele houvesse ensinado ou ministrado, mas devia ter sido alguma coisa que ele pensava logo após a sua conversão, ou como eu disse, pouco antes mesmo da sua conversão. Mas nós temos aí alguns irmãos, alguns ministros, querendo inutilizar agora o ensino do irmão Branham, porque eles simplesmente não suportam crer em tudo o que ele disse. Por isso que eles dizem, olha, só leem os sermões de 63 em diante. Eu pensava que isso é só no Brasil, mas eu vi que em todo mundo se prega isso. Em todo mundo se ensina isso. Olha, esqueça os sermões anteriores à abertura dos selos. Porque não tem muita revelação nesses sermões anteriores. E veja, uma das coisas que os ministros da mensagem mais odeiam em William Branham é aquela sua declaração de que o pai e o filho são dois seres, como sendo duas pessoas. E são dois seres ali. Ele falou isso, ele nunca voltou atrás nisso.
Aquela mensagem que todos já conhecem, a atitude de quem é Deus. Posso ver esta pequena luz sair. Agora nós temos dois, o Pai, e do Pai veio a luz, o Filho. Dois o quê? Dois ofícios? Não. São dois seres ali. É o Pai, é o ser do Pai e é o ser do Filho. Na mesma mensagem ele volta a dizer, o primeiro homem, o primeiro ser, você não pode vê-lo, é Deus. O segundo homem, é o segundo ser, né? Era um halo, porque o Filho ali estava numa forma teofânica, como um halo de luz. E agora ele toma o terceiro homem, esse foi Adão na sua forma de espírito, e o faz com uma pequena nuvem branca surgindo. Então veja, como nós dissemos, os unicistas não suportam isso aqui. E eles tentam de todas as maneiras, querido, criar todo tipo de argumento, de arrazoamento para distorcer ou mudar isto. Ou dizer, isso tudo foi um ledo engano do William Branham. Eles não suportam isto. Vou ler aqui as palavras do irmão Oliveira, porque ele também disse isso com muita propriedade, né? A semente de discrepância número 15, que ele pregou em 95. Agora ele disse que ele soprou, o primeiro homem categoricamente seria Deus, o segundo homem seria Jesus. Agora, eu sei que o só Jesus não consegue suportar isso. É verdade. Tanto não consegue suportar que eles ainda tentam colocar palavras na boca do irmão Branham para tentar fazer ele dizer, olha, eu fui um ariano no passado, eu preguei arianismo, mas graças a Deus que ele corrigiu o meu ensino. Eles estão querendo fazer o irmão Branham dizer isso, com aquela declaração lá do primeiro selo. Então veja, o irmão Branham ele ensinava que Deus ele era um ser sobrenatural e que quando este ser sobrenatural de Deus deu a luz ao seu filho lá antes da criação, ali este ser estaria gerando um outro ser sobrenatural, porque estava ali numa forma teofânica, era como um halo de luz. Então são dois seres ali. E isso é muito diferente da Trindade, porque como é que a Trindade ensina? Eles ensinam que é tudo um só ser. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo ser dividido em três pessoas. E como eu tenho dito já em outras ocasiões, isso é muito semelhante à doutrina unicista, porque eles dizem que também é tudo o mesmo ser, só que diferente dos trinitários, ao invés de pessoas são ofícios, mas basicamente é a mesma coisa, é apenas uma troca de palavras. É o mesmo ser, mas em diferentes pessoas ou diferentes ofícios. Veja aqui o que o Mambana diz, lá na mensagem, mostra-nos o Pai e isso nos bastará. Mensagem pregada em 1953. Aqui o Mambana diz, e quando ele fez tudo que parecia agradável e bom para ele, agora ele disse, façamos, no plural, façamos o homem, façamos, no plural, a nossa própria imagem. O que ele era? Aí está um ser sobrenatural. Ou seja, Mambana aqui está falando de Deus. Aí está aquele que não podia ser visto. Não foi o que Paulo disse? Aquele a quem nenhum homem jamais viu nem pode ver. Deus nunca foi visto. Deus, o Pai, nunca foi visto. Nunca será visto. Olha só, Mambana está dizendo a mesma coisa que Paulo. Deus nunca foi visto e nunca será visto. Ele é todo o universo. E ali está ele. E agora, aqui está o Filho, que é o Logos que saiu dele, feito à sua imagem. Um ser sobrenatural que saiu no princípio. Este é o ensino do Mambana, queridos. Um ser sobrenatural que deu luz, que originou a um outro ser sobrenatural. Por meio deste outro ser, que é o Filho, Deus se tornou conhecido. Deus pôde até ser visto. Então, o Mambana aqui ele está afirmando que Deus é um ser sobrenatural. Por quê? Porque Deus é Espírito. Porém, esse mesmo ser sobrenatural que é Espírito, é o Espírito Santo, ele gerou um outro ser sobrenatural que saiu dele, que saiu do seu seio, que foi o seu filho, o Filho unigênito, o qual era aquele Logos que saiu de Deus lá no princípio. Mas veja, em nenhum momento o Mambana disse que o Pai e o Filho seriam esse mesmo ser sobrenatural, como alguns querem pensar, como os trinitários pensam, como os unicistas ensinam. Então, embora ele mencionasse que havia uma unidade entre o Pai e o Filho, que era tão perfeita que fazia os dois serem um só, sendo o mesmo ser, até a mesma pessoa, isso nunca anulou aquele seu ensino de que o Filho de Deus era um outro ser. Era assim que o Mambana ensinava. Vamos lá, perguntas e respostas sobre Gênesis. Parágrafo 15. Bem, agora se você notar atentamente, agora em Gênesis 1:26, primeiro vamos tomar a primeira parte. Deus disse, façamos.
Agora, façamos, vamos nós, né? Nós façamos o homem a nossa própria imagem. Nossa, claro, nós entendemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando a um outro ser. Então, se Deus estava conversando com alguém, queridos, isso significa o quê? Que Deus não estava conversando com ele mesmo, ele estava conversando com outro ser. Não com o seu próprio ser, mas com outro ser, o qual era o seu filho. Mais adiante, nessa mesma mensagem, ele diz, e então ele fez esta pergunta agora, vamos quem? Pergunta o irmão Branham. O pai e o filho. Vamos fazer o homem a nossa própria imagem. Então veja, nesse sermão aqui, perguntas e respostas sobre Gênesis, irmão Branham deixa bem claro para você que Deus e o seu filho são dois seres. Mas por que o irmão Branham disse lá no sermão do primeiro selo que o pai e o filho são a mesma pessoa? Então agora alguns estão tentando usar essa declaração para dizer que ele errou no passado ao pregar uma doutrina ariana, ou por ter pregado uma coisa parecida com o arianismo. Porém, essas pessoas que estão dizendo isso, queridos, eles estão esquecendo de dizer para você que no mesmo sermão, Perguntas e Respostas sobre Gênesis, ele falava que o pai e o filho eram dois seres, mas ele também declarou nesse mesmo sermão que os dois eram a mesma pessoa. Nesse mesmo sermão, onde alguns estão dizendo, aquilo lá era arianismo. Neste mesmo sermão, ele também disse que o pai e o filho eram a mesma pessoa. Mais adiante você vai ver ele dizer isso, lá em Perguntas e Respostas, no parágrafo 180. Preste atenção aqui. E houve 3 dispensações. Ele não explica, apenas menciona. A primeira aqui é a paternidade. Quando que começou essa dispensação da paternidade? Quando Deus se manifestou como pai. E quando que foi isso? Quando ele gerou o primeiro filho dele. O primeiro filho entre os homens. Se você quiser remontar o tempo em que Deus gerou seu filho, tudo bem, ali já estava Deus se manifestando a sua paternidade, porque ele é um pai eterno. Mas pode ter começado pela criação dos homens, a primeira raça humana ali sobre a terra, Adão, ali começou a dispensação da paternidade. Depois ele menciona a segunda, que foi a filiação. Quando que Deus começou a se manifestar como filho? A dispensação da filiação. Quando que começou isso? Foi lá no Rio Jordão. Lembra que o Mabana disse, o pai não habitava nele até aquele tempo. Por que isso? Porque até o Rio Jordão ainda estava em vigor a dispensação da paternidade. Mas lá no Rio Jordão, quando o pai, o Espírito Santo, entra, se encarna naquele filho que já havia nascido há 30 anos, então o que acontece ali? Deus, ao se incorporar, ao se encarnar em plenitude no seu filho, agora você tem Deus usando um ofício de filho. Ele se passa pelo seu filho. É o filho que está ali, mas Deus vai usar o seu filho como o seu vaso. E todas as coisas que o pai faz nele, o filho faz questão de dizer, não sou eu que estou fazendo, é o pai que está em mim. É o pai aqui na sua dispensação de filiação, ele está se passando por mim, está se passando por um filho. Deus não é filho de ninguém, mas por ele estar aqui encarnado em mim, ele está usando este ofício. Ele está atuando como se fosse eu. Mas não se engane, não sou eu o filho quem faz as obras, é meu pai em mim que faz. Essa dispensação de filiação foi a mais curta, porque durou durante o tempo do ministério. Porque antes mesmo de Cristo ser crucificado, você sabe que o pai deixou aquela carne, deixou o seu filho. Lá no Getsemane, Deus deixou ali o seu filho só e ele foi para a cruz. Mas ainda assim você pode dizer que até Deus morreu na cruz porque o filho era a representação de Deus. Ele era a imagem visível do Deus invisível. E depois ele fala da outra dispensação. E a dispensação do Espírito Santo. Quando que começou essa dispensação? No Pentecostes. Quando Deus passou a habitar agora não em um só filho, como foi com Jesus, mas agora na carne da igreja. Mambrana explica para nós que aquelas línguas de fogo era Deus em uma medida, em uma pequena porção, não em plenitude como foi no seu filho. Então nessa dispensação do Espírito Santo, agora Deus está habitando na igreja, nos filhos, na forma de dons, com sinais. Então nessas 3 dispensações, era sempre o mesmo Deus ali em manifestação. Agora depois Mambrana continua. Vê o que eu quero dizer? Mas todos esses 3, nós não dizemos nossos deuses. Talvez por eu ter falado e comentado por um longo tempo aqui, você já tenha esquecido, mas eu volto a repetir. Estamos lendo a mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, onde ele disse que o pai era um ser e o filho é um outro ser. Ele está conversando com outro ser. Então, vamos lá. Tenha em mente isso aqui.
Mas nós não dizemos nossos deuses. Isso é pagão, e o judeu sabe disso. Mas quando você pode tornar isso para ele, que este Jesus é Deus, Jeová Deus, não uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa, é a mesma pessoa o tempo todo tornando-se manifesto. Vê? E então com sinais e maravilhas para provar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, agora, tente me explicar como que seria possível que anos mais tarde o Umbanda usaria aquela afirmação de que são a mesma pessoa para combater seu antigo pensamento ariano, se nos mesmos dias em que ele supostamente pregava arianismo, ele já estava dizendo que o pai e o filho eram a mesma pessoa. Hã? Conseguiu captar aí, meus queridos, o sofisma unicista que está sendo pregado agora? Então veja, nós temos que entender que quando o Umbanda ensinava que o filho e o pai eram a mesma coisa ou a mesma pessoa, ele não estava se tratando de alguma correção ao que ele havia dito nas outras vezes, quando ele disse que eram dois seres. E tampouco está havendo aqui uma contradição nessas duas afirmações, porque ele disse são a mesma pessoa e ao mesmo tempo ele disse é um ser conversando com outro ser, ou seja, com uma outra pessoa. É uma pessoa conversando com uma outra pessoa, mas são ambos a mesma pessoa. É uma contradição isso? Não, não é uma contradição. Essa é a maneira do Umbanda ensinar. E não adianta você querer corrigir o ensino dele usando um outro arrazoamento. Aquilo foi um erro, isso é o acerto. Não é assim que você deve compreender a mensagem, meu querido. Você tem que aceitar tudo do jeito que ele falou, mesmo que não faça sentido para a tua mente trinitária, ou ariana, ou unicista. Então, Jesus, ele era o quê? A expressão exata do seu Pai. Jesus, ele era um reflexo perfeito dos atributos do seu Pai. Por que isso? Eu já disse, ele era uma parte do Pai, ele era uma parte de Deus. E o Umbanda, ele disse que o que tornava ambos, o Pai e o Filho, um só, era o fato de que o Filho era essa imagem perfeita de Deus. Amém? Mensagem identificação. Mensagem pregada 63, não temos traduzida. Aqui ele vai dizer, a natureza sem pecado expressou tanto a palavra de Deus que ele e a palavra eram um. Ele disse, eu e meu Pai somos um. Eu sempre faço o que agrada. Eu e meu Pai somos apenas um. Ele era tão perfeito à imagem de Deus até que ele e Deus fossem a mesma coisa. Ele era a carne, o Filho, que expressava a deidade de Deus. Então veja, toda a deidade em plenitude estava sendo expressada no seu Filho. Por isso que o Umbanda disse, era como se fosse um só. É como se fosse tudo a mesma coisa, o mesmo ser, a mesma pessoa, mas eram dois. Era o Pai no Filho em plenitude. Eram dois ali. Então isso fez dele a deidade um homem a fim de redimir um homem. Certo? Então, vamos lá. Para o Umbanda, dizer que o Pai e o Filho era o mesmo, significa então o quê? Dizer que ambos eram a mesma pessoa de Deus em manifestação. Só isso. Só existe uma pessoa na divindade. Não existe três, como querem os trinitários. E nisso até podemos concordar com os unicistas. Só existe uma pessoa que é Deus. Mas quando eles fazem do Filho o próprio Deus, então eles já estão mudando o ensino do Umbanda. E quando essa divindade se encarnou no seu Filho, de modo que Jesus pudesse refletir essa divindade nele, esse Deus nele, então isso não permitiu que ninguém visse ali duas pessoas curando, duas pessoas pregando e fazendo sinais, mas apenas uma pessoa. Porque, como Jesus disse, não era ele que estava produzindo aqueles sinais, mas era o Pai, era a deidade nele que estava produzindo. E Jesus não estava fazendo nada diferente do que Deus mandou a ele fazer. Então, Deus era a única pessoa em manifestação sendo ali declarada e conhecida entre os homens, enquanto o Filho, Jesus Cristo, estava ali totalmente submetido à divindade, à deidade. Certo? Deixa eu ler algo aqui. Mensagem, Senhores, queríamos ver a Jesus. Aqui uma Umbanda vai dizer assim, agora, o credo diz, eu e meu Pai somos três. Mas a Bíblia diz, e Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Isso é maravilhoso. Veja como Deus se fez carne, aleluia. Não uma segunda, terceira ou quarta pessoa, mas o próprio Deus. Jesus disse isso. Discuta com ele, não comigo. Eu estou apenas dizendo o que ele disse. Eu e meu Pai somos um. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai.
Então não tem duas obras, não tem duas pessoas fazendo obras diferentes. É uma só pessoa fazendo a mesma coisa e dizendo a mesma coisa. Por isso que ele falava, é como se fosse uma só pessoa. Ele habita em mim. Se vocês não me creem, creiam na palavra. Porque ele é a palavra e a palavra foi feita carne. E sou eu. No princípio era a palavra. Este mesmo evangelista João disse, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso faz dele e Deus a mesma pessoa. Por que isso? Porque eram os dois operando da mesma forma. Se Deus é a palavra e ele é a palavra, eu e meu Pai somos um, então. Isso é maravilhoso, sim, Senhor. Tantas coisas que poderíamos dizer sobre isso. Maravilhoso. Coisas que ele disse. Ok. Mas veja, nada disso nega o fato de que são dois seres. Outra mensagem aqui, a mensagem da graça. Deus é um espírito e ele não pode morrer. Então Deus teve que ser feito homem e ele morreu em carne humana na forma de um homem chamado Jesus Cristo e esse foi o Messias prometido que comprou a graça. Aí é onde você vê que Deus e Cristo são a mesma pessoa, Deus habitando em Cristo. É isso que torna os dois o mesmo. Um habitando no outro. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Aquilo que eu disse que o profeta sempre citava. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não sou eu quem fala a palavra, mas o meu Pai que habita em mim. Mamãe está explicando para você por que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Não era o Filho que pregava, era o Pai que pregava por ele. Deus em Cristo, certamente. Então, vamos lá, queridos. Veja, não há absolutamente nenhuma declaração que você pudesse usar do irmão Branham para tentar provar que ele alguma vez foi um ariano. Porque o pensamento que eu vi o ministro Unicista dizer foi esse. Deus livrou o seu profeta do arianismo. Como que dizendo que ele pregava o arianismo, que ele cria no arianismo. Mas, queridos, não há nada na mensagem de Mambana que prove para você que ele alguma vez foi prosélito ou seguidor dessa doutrina ariana. Não há nada que prove que ele pregou o arianismo. Se o Mambana fosse um ariano, ele precisaria ter negado que o Espírito Santo fosse Deus. Você sabe que nós já estudamos isso, já disse, foram 2 estudos expondo para você toda a doutrina das Testemunhas de Jeová. Os arianos, eles negam que o Espírito Santo é uma pessoa. Eles dizem que é um poder, não é isso? No espaço sideral, cósmico, intergaláctico. Né? Eles dizem que é uma força, uma unção, um poder, mas não é uma pessoa. E muito menos a pessoa do próprio Deus. Os arianos não creem nisso. Mas o irmão Branham, ele sempre ensinou que o Espírito Santo era a própria pessoa de Deus. E não 2 pessoas distintas como querem os trinitários. Então, se ele fosse um ariano, você teria que ver elementos que provassem isso. Mas nós temos vários sermões onde ele fala o Espírito Santo e Deus são uma pessoa. Se ele fosse um ariano, querido, não poderia ter dito isso. Vamos lá, vamos citar isso aqui rapidamente. Vida Eterna e Como Recebê-la, de 1954. Olha o que uma mana vai dizer aqui, é um sermão que não temos traduzido. Quando você crê, você recebe a vida eterna. E a vida eterna é Deus. E Deus é o Espírito Santo. Isso está certo? Se Deus e o Espírito Santo não são a mesma pessoa, Jesus teve 2 pais. Jesus disse que Deus era o Pai, o seu Pai. E a Bíblia diz que o Espírito Santo era o seu Pai. Então, ambos foram a mesma pessoa. E agora, queridos, se ele fosse um ariano, ele nunca teria dito isso. Veja, há várias formas de você consultar a mensagem Umbanda para você ver se o que um homem diz é verdadeiro ou não. Basta você pesquisar, veja o que mais Umbanda ensina. Outra mensagem aqui, a revelação de Jesus Cristo, lá de 1960. Olha o que o Umbanda vai dizer aqui. Jesus não poderia ser seu próprio pai. Tampouco se ele tivesse um pai além do Espírito Santo. Então ele seria um filho ilegítimo, e não o Espírito Santo o concebeu. E ele disse que Deus era o seu Pai. Assim, o Espírito Santo e Deus, isso é Mateus 1,18. Se o Espírito Santo e Deus têm de ser a mesma pessoa, ou ele teve 2 pais. E a outra mensagem aqui, a Era da Igreja de Sardes, 1960. Quantos sabem que Deus é um só Espírito? Certamente. Deus, o Espírito Santo. Deus, Pai, Espírito Santo, tudo a mesma pessoa, porque Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Então veja, se ele fosse um ariano, nunca poderia ter dito isso. Mas veja, o Filho,
ele foi a imagem visível de Deus. Ele foi o representante de Deus. E foi somente por representação que Deus poderia morrer. Você sabe que Deus não pode morrer, mas por representação, aquele Cristo que morreu lá era Deus. Vamos ler juntos aqui. A palavra tornou-se carne, de 54. Eles não podiam entender como aquele homem santo poderia alguma vez ser o que dizemos, o cristão diz, morreria. Ele disse, a razão pela qual ele teve que morrer foi para tirar os nossos pecados. Ele disse, ele não era uma terceira pessoa ou uma segunda pessoa, ele era a mesma pessoa feito carne para tirar o nosso pecado. Veja, mesmo o Pai não estando mais encarnado ali no Filho, aquele Filho, a pessoa do Filho ainda estava representando ali a mesma pessoa de Deus, porque ele levava ali consigo também os mesmos atributos na forma de Deus. Nós já ministramos outros estudos tentando explicar como que isso foi possível. Então veja, embora o irmão Branham dissesse que o Pai e o Filho fossem a mesma pessoa, ele fez uma distinção entre os dois, atribuindo a Deus, inclusive, algumas coisas que o Filho não é. Por quê? Por conta de Jesus ser o Filho. Jesus não era o Deus. Vamos ver aqui algumas coisas aqui que eu quero que você analise junto comigo. Mensagem que não temos traduzida, companheirismo. Agora, Deus simplesmente não é como o ar. Se ele fosse, você nunca teria que buscar pelo Espírito Santo. Isso estaria em você, não é isso? Bastaria você encher os pulmões. Estou cheio do Espírito Santo. É porque Deus está em toda parte. Não. Ele preencheria todo o espaço e as coisas. Deus é onipresente, com certeza, por ser onisciente, sabendo todas as coisas. Mas Deus tem um lugar de habitação, porque ele é um ser. Isso mesmo, Deus é um ser. E Deus habita em companheirismo sob o sangue derramado do seu Filho. É um ser que se manifesta em outro ser. É só nisto, é só no Filho que Deus se manifesta e se torna conhecido. Não sobre a nossa denominação ou filiação, mas é sobre o sangue derramado que nós encontramos Deus face a face. Não foi isso que Jesus disse? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é isso? Adoção número 3. Ele é onipresente porque é onisciente. Ele sabe tudo porque é infinito. Sendo infinito, o torna onipresente. Sendo onipresente, então, sendo infinito, então, ele se assenta nos céus. Ele habita em um lugar porque ele é um ser. Está falando de Deus, o Deus infinito. Mas sendo infinito, então ele conhece todas as coisas. Ele conhece todo o pensamento que está em sua mente porque ele é infinito, é onisciente. Isto é, ele não é apenas infinito, é onisciente, ele sabe tudo. Mas ele é um ser. Deus é um ser. Mais uma mensagem aqui. Não foi assim desde o princípio. Agora, Deus é onipotente, onipresente. Por ser onisciente, torna-o onipresente. Ele sabe todas as coisas, mas Deus não poderia ser como o ar é, porque Deus tem uma morada. Deus não é um mito. Deus é um ser. Deus, Jesus, Ele, Deus, pronome. Ele é um ser. Portanto, Ele é onisciente, onipresente, onipotente e infinito. Agora, vamos lá, queridos. Será que o irmão Branham aqui está falando que Jesus, o Filho, é um ser infinito? Porque ele disse Deus, um ser, Deus, Jesus. Você acompanhou a leitura comigo aqui. De quem que ele está falando aqui? Será que é do Filho? Será que o Filho é infinito? Queridos, isso não seria possível, porque do contrário, ele teria que crer ou ensinar que o Filho é eterno. E o irmão Branham, ele disse que a doutrina trinitária da filiação eterna está errada, é falsa. Portanto, Jesus, ele teve que ter um princípio. Perguntas e respostas sobre Hebreus, número 2. Não pode haver um filho eterno. Então não pode haver um filho infinito, certo? Infinito é o quê? Alguém que não teve princípio e que não teve fim. Porque um filho teve que ter um princípio. Então Jesus teve um princípio. Deus não teve princípio. Por quê, queridos? Porque Deus é infinito. Deus é eterno. Vê? Mas o Filho era o não filiação eterna. Veja, a doutrina trinitária ensina que o Filho também é infinito, porque é a mesma pessoa de Deus. Mas o Branham não cria que o mesmo ser do Filho era o mesmo ser de Deus.
Não filiação eterna, mas o Filho que estava com o Pai no princípio era o Logos que saiu de Deus. Ok, outro sermão aqui, sedento por vida. Eles usam a palavra da filiação eterna de Deus. A palavra nem mesmo faz sentido para mim. A palavra eterno quer dizer eternidade, que não teve começo, que não teve fim. E filho quer dizer que teve um começo. Então, como poderia ser uma divindade eterna, mas nunca uma filiação eterna? Um filho é alguém que é gerado de algo, então teve um princípio. Outra mensagem, mostra-nos o Pai, de 53. Então aqui vem o Logos. Isso parecia um halo pendurado lá adiante. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum. Agora, olho no olho. E aqui está o Logos. E parece que é um ser sobrenatural. É um halo. Esse é o Filho de Deus, não filiação eterna. Porque as palavras não andam bem juntas. Essa é a doutrina católica. Mas eterno, como poderia ser uma filiação e ser eterno? Se ele é um filho, ele teria que ter um princípio de tempo. Eterno é para sempre, vê? Então filiação eterna, não há tal palavra para tornar isso lógico. Então veja, quando o irmão Branham chamou Deus de um ser infinito, então isso não poderia ali estar se tratando, ser atribuído também à pessoa ou ao ser do filho. Porque como nós vimos aqui, Jesus, o Filho de Deus, ele teve um princípio. E infinito, na teologia de irmão Branham, significa o quê? Alguém que não teve princípio de dias. Exatamente como Deus. Presta atenção aqui na leitura que eu vou fazer agora. Citei só 2 sermões onde ele me explica para você o que é o infinito. O batismo do Espírito Santo. O nosso Deus não é algo pequeno, empurrado em um canto. Ele é o Deus infinito que nunca teve um começo, nunca terá um fim. Aí o irmão Branham está explicando para você por que Deus, Jesus, Deus é infinito. Porque ele nunca teve um princípio. Outra mensagem, por que não somos uma denominação? Tu és para toda eternidade, desde toda eternidade tu és Deus. Tu nunca tivestes um começo de dias nem fim de vida. Tu sempre serás. E Pai, sendo tu infinito, por que ele é infinito? Porque ele nunca teve um começo de dia nem fim de vida. Amém? Mas então, por que o irmão Branham disse que Jesus é Deus e é um ser infinito? Vamos lá, ninguém vai entender isso se desconsiderar o ensino do irmão Branham de que o Pai e o Filho são 2 seres sobrenaturais. E por conta disso, ambos possuem o mesmo nome. Se são 2, então existe também 2 Jesus. Você sabe disso, mas muitos não sabem disso ou ignoram, porque dizem que isso aqui é arianismo, mas não é. Essa é a mensagem que o irmão Branham recebeu de Deus. Senhores, queríamos ver a Jesus? Quando ele esteve aqui na terra, quantos sabem que aquele era a coluna de fogo que seguiu os filhos de Israel no deserto, que era Cristo, o anjo da aliança? Tudo bem, vocês entendem isso. E quantos sabem que aquele era Jesus em Jesus, aquele mesmo Espírito? Aí está, queridos. Então veja, havia um Jesus habitando em um outro Jesus. São 2 Jesus, são 2 seres. Um era o Jesus Espírito e o outro era o Jesus Cristo homem. Lembra das palavras de Paulo? Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Mas aqui ele está falando que Jesus Espírito habitou no Jesus homem. Então era o Jesus infinito, sem princípio de dias, habitando em um outro Jesus que teve um princípio. Veja, queridos, isso não é arianismo, isso não é trinitarianismo e nem muito menos unicismo. O que é isso? Isso é a Bíblia. Isto é a mensagem do William Branham. Mas veja, o irmão Branham ele disse que Jesus, o Filho de Deus, não veio para tornar conhecido a si mesmo, mas a Jesus, o seu Pai. Embora você tenha 2 Jesus, é só um Jesus que se manifesta ali. Não sou eu, Jesus, que faz as obras, mas o meu Pai, Jesus, que habita em mim, faz as obras. Vamos lá. Uma exposição das 7 eras, lá na página 300, Livro das Eras da Igreja. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo. Ou seja, em outras palavras, Jesus não se apresentou como um segundo Deus, como querem os trinitários, e nem como um Deus menor, como querem os arianos. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Isso é o que, queridos? Isso só é possível porque como
ambos tinham a mesma natureza, tinham o mesmo espírito, a mesma substância, glória, doxa, etc. Ambos, o Pai e o Filho, então, eles se mostravam como sendo uma única só pessoa e um único só ser, ainda que fossem dois seres. Você não pode mais se confundir com essa linguagem aqui do irmão Branham. Aí ele continua. Ele nunca falou de dois deuses, ele falou de um só Deus, só existe um Deus, só existe uma pessoa na divindade. Jesus não veio para tornar conhecido a si mesmo, mas apenas o quê? A divindade. E só há uma pessoa na divindade. Depois ele diz, e agora nesta última era, voltamos à revelação de coroamento, a mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que é, Jesus é Deus, Ele é o Pai, Ele e o Pai são um. Há um único Deus, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Então veja, o nome de Deus qual que é? Jesus. Deus se chama Jesus, que é o mesmo nome que ele deu também para o seu filho. E porque ambos têm o mesmo nome, a mesma essência, a mesma glória, a mesma doxa, a mesma unção, o mesmo espírito, etc., então eles se tornam o mesmo ser e a mesma pessoa nesse sentido. Mas isso que o Umbanda disse aqui jamais deveria ter sido usado para negar a existência desse filho. Porque Deus, ele tem um filho. E este filho não era o próprio Pai, mas ele foi enviado pelo Pai. O Pai enviou este filho. Mensagem à manifestação do Espírito. Já estamos concluindo aqui, queridos. Aqui uma Umbanda vai dizer, Jesus disse, como você crê em Deus, creia também em mim. É isso mesmo? Eles eram crentes em Deus, criam em seu Pai. Eles criam, está falando aqui dos judeus, né? Os judeus criam ali em Deus, né, por causa da lei. Mas eles devem crer que ele, Jesus, né? Eles devem crer que ele era o filho enviado pelo Pai. É isso mesmo? Não o Pai. Olha só a afirmação que o Umbanda aqui está dizendo. Os judeus deveriam acreditar que o filho não era o Pai, mas o filho enviado pelo Pai. Ele está sendo aqui categórico para você. O filho não é o Pai. Eu vou ler de novo. Eles devem crer que ele era o filho enviado pelo Pai, não o Pai. Mas ele era o filho enviado pelo Pai. Então, Jesus não era o seu próprio Pai, embora o Pai que o enviou do céu estivesse ali com ele. Vê você que eu dou louvor a Jesus Cristo e a Deus? Olha a declaração aqui do profeta. Eu dou louvor a Jesus, eu coloco Jesus, o Filho, no seu devido lugar, e eu coloco Deus no seu devido lugar. Eu dou louvor para ambos. Mas se você faz do Filho a mesmíssima pessoa e o ser de Deus, do Pai, então você vai fazer do quê? Você vai fazer do Filho, Pai, de si mesmo. Mensagem Gafanhoto, Locusta e Lagarta de 59. Nós não temos traduzido. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Ele está citando a doutrina trinitária aqui. Agora, absolutamente não existe tal coisa. Não existem três deuses, isso é paganismo. Existem três ofícios do mesmo Deus. A paternidade, quando Deus habitou só, santo, suas leis, sua justiça o torna santo. Ele queria estar no homem, ele queria adorar com o homem, ele queria que o homem o adorasse, ele teve que vir ao homem, e então, quando ele veio, ele criou, sombreou sobre uma pequena virgem chamada Maria, Deus Jeová fez, e criou em seu ventre uma célula de sangue. Esta célula de sangue desenvolveu células e produziu um homem, o qual foi Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso. O Pai habitou nele. No dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia em que João batizou, ali você já entendeu, começa a filiação, a dispensação da filiação. O Pai habitou nele. No dia do batismo, quando ele desceu, o Espírito Santo desceu, João disse, eu observei e vi o Espírito de Deus descendo como uma pomba do céu. E uma voz dizendo, este é meu filho amado em quem tenho o prazer de habitar. Jesus disse que Deus estava com ele. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Não Jesus e ser um com Deus. Preste atenção aqui. Umbanda diz, não é que Jesus e Deus exatamente eram um, como um só ser, como uma só pessoa. Mas Deus, a divindade, aquele Jesus, a divindade estava no Cristo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um, meu Pai habita em mim, mas não Jesus é ser um com Deus. Porém, é assim que os unicistas estão citando João 10:30, quando Cristo citou isto lá, para dizer exatamente isto, que Jesus é um com Deus, no sentido de Deus ser o próprio Filho e vice-versa. Então, o Umbanda, ele não falava a mesma coisa que os unicistas. O Pai e o Filho, eles estão em unidade, mas Jesus não é um com Deus,
como sendo o mesmo ser e a mesma pessoa de Deus. Depois ele continua, mas o Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês saltam para o caminho errado, quando vocês tentam pensar que Deus é um como o seu dedo é um. Se você faz realmente o Pai e o Filho a mesma pessoa, o mesmo ser. Ele, ou seja, Deus, não pode ser seu próprio Pai. Ele não pode ser. Deus não pode ser Pai de si mesmo. Veja que agora nem está falando de Jesus. Ele falava em alguns sermões, Jesus, o Filho, não pode ser seu próprio Pai. Mas agora ele está dizendo que ele, ou seja, Deus, também não pode ser seu próprio Pai. Isso é muito diferente. Deus não pode ser Pai de si mesmo. Deus não pode ser Filho de si mesmo. Mas ele é Deus. Deus é o Senhor, o Espírito. Cristo era a casa em que ele habitou. Um Jesus que habitou em outro Jesus. Jesus em Jesus. Porém, como o Pai está no Filho e o Filho está no Pai, e se o Pai é o Espírito Santo, e se o Espírito Santo é Deus mesmo, e se nós tivermos esse Espírito também em nós, então nós vamos ter em nós o quê? A mesma pessoa de Deus dentro de nós. Mas, como eu disse, é uma medida, porque nessa dispensação do Espírito Santo, Deus agora está em nós em uma medida. Amém, queridos? Deixa eu ler aqui. Perguntas e respostas, número 3, lá de 64. Perguntas e respostas, número 3. O Espírito Santo é um ser, ele é Deus. Deus é em você. A pessoa, Deus, que acendeu todo o teu ser. Você está transformado, você é uma nova criatura. Qualquer coisa que estiver errado, ele vai dizer a você que está errado. Então, saia. Não faça isso. Pai, eu não pretendia fazer isto, me perdoe. Vê? Isso é o Espírito Santo. Ok, então veja. Jesus, ele expressava na sua carne o quê? A deidade de seu Pai. Era isso que permitia ambos, o Pai e o Filho, serem um. Portanto, o Filho era um com o Pai, para depois também ter um exemplo para nos dar de unidade, para que também todos nós, filhos de Deus, pudéssemos imitar. Nós também temos que ser um com o Pai, da mesma forma como o seu Filho também foi. Vamos ler juntos lá. Mensagem e identificação. Não temos traduzida, creio eu. 23 de janeiro de 63. Ele era tão perfeito à imagem de Deus, até que ele e Deus fossem a mesma coisa. É por isso que era como se fosse a mesma pessoa ali. Era tão perfeita a imagem que você não via dois, você só via um. Não havia um segundo pensamento, uma segunda glória, uma segunda luz. Ele era a carne, o Filho, que expressava a deidade de Deus. Por isso que ambos eram a mesma pessoa. Então isso fez dele a deidade e um homem, a fim de redimir um homem. Vê? Ele e a palavra eram um. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Então ele e a palavra se tornaram um, de modo que a palavra pudesse expressar e mostrar ao mundo aquele exemplo do que o homem deveria ser. Então nós entendemos que o Pai estava no Filho e que o Filho estava no Pai, e nós também entendemos que Jesus disse que o Pai estaria conosco da mesma forma que o Pai estava no Filho, para que nós também pudéssemos estar no Pai. Não é isto? Haveria isto. Ele disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Então, veja, o Mombrana, ele está aqui nos instruindo que Jesus, ele mostrava uma identidade e uma união com Deus, com seu Pai, para que os outros, para que nós, os seus filhos, pudéssemos também ter esse exemplo, para que nós pudéssemos imitar isto, a fim de que a Igreja de Cristo também pudesse hoje ser um com Deus, assim como o seu Filho era um com seu Pai. E assim nós podemos ter todos o quê? O mesmo coração, como Mombrana disse lá no começo desse estudo, quando eu li, né? O profeta lhe disse, Cristo era o próprio coração de Deus. É isso que Deus quer agora. Deus quer que eu e você tenhamos este coração. Como já tenho dito em algumas ocasiões, não basta você apenas ter esse entendimento todo sobre a deidade que estamos expondo aqui. Você tem que ter a deidade em você. Alguns estão preocupados apenas na parte intelectual. Essa parte intelectual é satisfatória para a mente. Alguns até podem se convencer disso. Isso aqui está tudo correto. Mas veja, isso não basta. Isso é apenas um pequeno passo. Você tem que dar um outro passo. Depois que você entende isso, o que você tem que contar agora? O que você tem que pedir a Deus? Para que esse mesmo Deus que estava no Filho, esse Jesus, esteja em você. E se esse Deus infinito, esse Jesus infinito estiver em você, você também vai ter o Jesus Filho em você.
Você não vai poder separá-los, porque são só. Eles estão em harmonia, eles estão em unidade. Porque quando você tem o próprio coração de Cristo em você, você vai ter o coração de Deus em você. Amém, meus queridos? Era isso que eu queria deixar aqui para os irmãos. Um pequeno e rápido registro, apenas para tentar consertar aí mais uma outra iniciativa unicista de tentar desfigurar a mensagem do irmão Branham. Estão pegando aquele parágrafo lá do primeiro selo. No passado eu pensava que o pai era uma coisa, o filho era outra, e diz, veja, isso aqui é aranismo. Não. Ele nunca pregou isso, ele nunca precisou corrigir o seu ensino. Esse foi um pensamento que ele deve ter absorvido no início de sua conversão, antes de ser chamado para o ministério. Não que o irmão Branham pregou isso. Não há registro de que o irmão Branham pregasse isso. Amém, queridos? Então esse nosso tempo aqui foi para tentar ajudar nossos irmãos para esclarecer isto. E talvez você não tenha conhecido ainda esse arrazoamento, mas eu já estou me antecipando, já deixando você preparado. Irmão Jorge, estão dizendo isso, agora você já está sabendo. Se alguém vier com esse pensamento, você já está aí inoculado, já está vacinado. Tá bem, queridos? Que Deus esteja com todos e Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus.